liderança! Estamos começando aqui mais um super programa e hoje, meu amigo, minha amiga, você empreendedor que nos acompanha, você que faz parte dessa nossa linda família do Líderes do Brasil e você que ainda não faz parte, mas já está se entusiasmando, acompanhando o nosso conteúdo, porque de fato, se você pegar todos os vídeos que já estão gravados aí em nosso canal, você vai ter no mínimo uma pós-graduação aí completa para que você possa performar e performar bem enquanto empreendedor. A nossa intenção aqui é, através do conhecimento que é disseminado aqui nessa mesa, poder encurtar a sua curva de crescimento e contribuir para o seu sucesso, pois no Líderes do Brasil, o seu sucesso é o nosso legado. E eu estou trazendo aqui dois presidentes, o CEO, o CFO, de uma empresa que está revolucionando o mercado, não só pela qualidade que entrega no seu serviço e produto, mas também porque está transformando vidas. E é nosso parceiro estratégico, eu faço parte deles, eles fazem parte de mim, a gente está juntos no propósito, porque o nosso propósito se converge para algo extraordinário, que é transformar a vida das pessoas. Não vou me estender muito, porque eu sei que você já está agoniado, querendo arrancar o cabelo da cabeça, para saber com quem que eu estou aqui, para bater um papo sobre empreendedorismo, conhecer um pouco a história e a proposta dessa empresa startup de tecnologia extraordinária, que está entregando um serviço extraordinário no Brasil e está transformando milhares de vidas. Senhoras e senhores, vamos receber aqui Borsato e André de Paula, presidentes da TEG. Sejam muito bem-vindos, lideranças! Obrigado, muito obrigado. Excelente dia para todos aqui que estiverem nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, é uma alegria imensa. O Líderes do Brasil fez uma parceria estratégica com a TEG. Vocês são a nossa empresa de telecomunicação, a gente acredita muito do potencial daquilo que vocês têm oferecido ao mercado. E a gente entende que o business não é só a entrega maravilhosa da internet, da linha, etc. e tal, que a TEG oferece, mas a proposta de valor que a TEG tem é transformar a vida de pessoas, que vai muito de acordo com a missão Líderes do Brasil. Isso é muito nobre. Ter vocês aqui, nossos presidentes aqui, é uma alegria imensa, não só para mim, mas para todos aqueles que nos acompanham, que vão poder aprender um pouquinho da história de vocês. A gente já sabe aqui que não tem um treinador mais calibrado do que você, Borsato, que tem transformado as pessoas através da mensagem que você tem levado, que é uma mensagem do reino. É um comissionamento de Deus. A gente também acredita aqui no Líderes do Brasil que o Líderes do Brasil é um exercício do ministério que Deus confiou a nós e através disso a gente está sensibilizando os empreendedores a uma transformação, a uma metanoia. É coisa que você, não tá, que você também está fazendo desde que você se entende por gente. Eu queria que você começasse aqui. Vou começar, André, começar com o Borsato, depois você vai falar também a história de vocês. Porque eu acho que ao expor a história, vocês vão conseguir... a gente vai contextualizar para quem está nos assistindo o tamanho dos dois gigantes que estão aqui na mesa com a gente. Porque a gente identifica o potencial do negócio quando a gente olha para o líder. A empresa, ela é reflexo do tamanho do líder. Dos líderes, no caso, vocês dois. Borsato, conta um pouquinho da sua história para nós aqui. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Wilson Borsato. Eu tenho 48 anos, sou casado, tenho 3 filhos lindos, sou avô já. É mesmo? Sou avô. Tá inteiraço. Gosto de pegar onda, sou atleta profissional de ciclismo. E uma das filosofias que a gente carrega muito forte na TEG, e é uma filosofia que meu sócio, André de Paula, sempre fala sobre isso nos nossos treinamentos, é ensinar a ensinar. Excelente. E nessa trajetória de crescimento, e aí eu digo que o nosso crescimento, ele primeiro é pessoal, para que depois ele possa transbordar de verdade para as pessoas, é justamente essa conscientização de que tudo que eu aprendo, eu preciso multiplicar. Porque se faz sentido do lado de cá, vai fazer sentido do lado de lá. Perfeito. Então, durante esses 48 anos, sou da região serrana do Rio de Janeiro, sou petropolitano e cresci, fui morar no Rio muito cedo para trabalhar, ganhar vida. Estou fazendo um briefing, um resumão aqui. E sou formado na área de publicidade, mas o marketing sempre teve ali na veia, E essa coisa de treinamento, ela nasceu já com os meus avós, porque a minha bisavó era uma pastora e ela fundou a primeira igreja dela há 130 anos atrás. Caramba! E é uma igreja histórica na nossa cidade. Depois veio a minha avó e eu sou a 5ª geração de pastores da minha família. E tive a honra de começar, junto com o André, esse trabalho que nasceu de uma dor.
Sim. Né? Nasceu do desejo de revolucionar. Mas eu vou deixar a André falar um pouquinho da história dele, para depois a gente entrar nessa dor de onde nasceu a tag. Na verdade, a tag veio como uma solução. André, é contigo, parceiro. Senão eu vou falar demais aqui da minha vida pessoal. Vai ter que ter 2 horas aqui de podcast só da vida pessoal. Não, a gente tem uma estratégia aqui, que é o seguinte, a gente grava, deixa o pessoal muito curioso para gravar mais outros, mais 2, 3, 4, 5 episódios. Aí vira uma trilogia, uma sequência de 5. Entendeu? É estratégia, eu não posso a gente entregar tudo, você não se inscreve, você não segue, você não cuida, entendeu? Então é mais ou menos a estratégia. André, conta um pouquinho para nós aí. Quem é o André? Como é que foi a sua história? Mais ou menos na mesma linha do Wilson aqui, do nosso pastor, que contou de forma bem resumida, mas contextualizou muito bem. Por favor, Andrezão. Legal. Primeiramente, é uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, líderes do Brasil. A nossa história, ela já tem mais de 10 anos e, assim, ela começa com amizade, né? Que é o nosso negócio. O nosso negócio, a gente trabalha relacionamento. Hoje, a gente está focado em engajar um ecossistema em cima do relacionamento. Excelente. Então, eu praticamente trabalho com isso a vida toda. Comecei em 1994, perdi o sono lá a primeira vez. E estava começando, tinha um ano com a minha esposa, né? Que a gente completou agora no dia 10, 30 anos. Caramba. Tenho 2 filhos, um de 25 anos e um de 16, que é atleta. A gente sempre gostou de ensinar pelo exemplo, né? Então, todos os meus filhos gostam de esporte, sabe que a base da vida é mais informação, por isso que a gente vem com esse DNA, né, de ensinar. Então, acho que tudo começa em casa. E nessa trajetória, não me lembro de quando eu comecei a realmente a praticar essa conexão junto com o Borsato, que primeiramente é o quê? Amar as outras pessoas, né? E amar o maior sobre tudo, que é Deus. Então, a minha família está dentro da casa de Deus há muitos anos e acho que foi a principal conexão com o Borsato. Sou comunicador social, sou administrador de gestão de negócios, né? A gente teve alguns negócios na área de educação, então por isso que vem esse DNA também da educação. E hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com esse cara, que é incrível, e a gente se conheceu e começou a sonhar dentro da tecnologia. Legal. Que é o futuro, né? Que é o futuro. E assim, é o nosso negócio. E eu tô tendo a honra também de começar a trabalhar com esses 2 caras aqui também, porque Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Nós não acreditamos aqui em coincidência. Aqui a gente atribui a Jesuscidência. Tenho certeza que Deus é inteligente demais para deixar pontas soltas. Então as coisas acontecem de fato para um bem maior, para um propósito que é definido por Ele, pelo Altíssimo. O que eu acho mais interessante em tudo, a gente já vai entrar no mérito do business mesmo, da própria tag em si, mas o que eu acho mais interessante em tudo é que você já deve ter percebido, a gente se conecta com pessoas muito semelhantes a nós em princípios e valores, entendeu? A gente se conecta, de fato, com pessoas que estão alinhadas em um propósito. Às vezes a gente não sabe, às vezes eu converso com alguns empreendedores, empresários mais próximos da gente, assim, eles vão contando algumas histórias, eu falo assim, meu Deus do céu, mas parece que estava combinado que esse negócio tinha que acontecer, que essa relação tinha que existir, né? Mas é porque nós temos o entendimento de que Deus, ele é o Senhor das nossas vidas e que nós estamos, eu acredito que agora eu tenho mais certeza do que tudo, né? De que a TEC também vive sobre essa filosofia, de que é o exercício de um ministério para transformar pessoas, para ajudar pessoas. No contexto, líderes do Brasil, vocês estão cansados de ouvir isso? A gente entende que o lucro, o ganho, é apenas um feedback que aponta, é um apontamento de que nós estamos fazendo um bom trabalho, porque a forma como o sistema capitalista reconhece o nosso bom trabalho é nos compensando financeiramente. A gratidão deles é mais ou menos essa. Mas o nosso intuito aqui, de fato, é transformar vidas, que é muito semelhante ao trabalho que a TEG faz. E tem feito e tem performado muito bem nesse sentido. Eu acredito no sucesso, na sustentação do sucesso, quando se exige princípios e valores profundamente estabelecidos. Você pode até chegar no sucesso financeiro ou aquilo que você entende como sucesso. Mas se você não tiver princípios e valores enraizados como base para sustentar os momentos difíceis, porque eles vão vir, os momentos de prova, porque eles vão vir,
provavelmente isso vai ser apenas um devaneio, vai ser apenas passageiro. É como se você tivesse construído uma casa sobre a terra e não sobre a rocha sólida, com sustentabilidade. Bom, vocês se conheceram como? A gente é amigo há mais de 10 anos, né? Uhum. E nós havíamos começado um trabalho com uma empresa multinacional, uma empresa americana chamada Genius Trends. Uhum. E o nosso foco na Genius era justamente fazer o trabalho de tecnologia na América Latina. Legal. E a gente procurava um representante que fosse conhecedor também de tecnologia, da área, etc e tal. E nós conhecemos o André. E aí... Você era o representante? Não, na verdade, o André ele foi contratado pela Genius para ser um dos diretores de expansão da Genius Trends no Brasil. Eu fazia América Latina e o André foi chamado para fazer o Brasil. Perfeito. E aí a gente ficou amigo, a gente começou a estreitar a nossa amizade e a gente começou a perceber muito propósito e sintonia que nós tínhamos, né? Nas nossas certezas, nas nossas convicções. E a gente começou a sonhar com algo a mais do que a Genius. Porque na Genius a gente executava um trabalho que nos era passado, nos era proposto. Eu já trabalhava como treinador, né, há bastante tempo. Na verdade, desde criança, minha avó sempre falava sobre isso. Ela dizia, meu filho, você nasceu para ser um treinador de pessoas. E eu dizia, não, vó, meu sonho é ser surfista no Havaí. Só que eu até surfo hoje, mas ali em Saquarema, em Maricá, onde eu moro e tal. No Havaí ainda não cheguei, mas vou chegar. A próxima viagem, já falei com o André, que a TEG vai patrocinar para mim, vai ser para o Havaí. Maravilha. Então a gente se conheceu ali e ali começou a nossa história. A gente começou a perceber que nós tínhamos algo muito grande. Eu sempre falo o seguinte, eu coloquei o pé no futuro e não quero sair de lá. Excelente. E aí o André começou a conectar sobre isso, né, André? Isso foi em 2011. Uhum. E assim, eu acho que eu era o menorzinho ali da estrutura, né? Porque a Genius Trends era uma empresa que prestava um serviço gigante para Boeing. Para Boeing nos Estados Unidos. Então, assim, para mim foi um privilégio. E por que, acompanhando ali o raciocínio do presidente, e por que eu tive esse privilégio? Porque eu tive essa sorte, né? Que é o momento de você ter a oportunidade com estar preparado. Porque em 94... Quando eu iniciei nesse segmento de vendas diretas, eu vivi esse mercado. Eu me apaixonei pelo mercado, assim como o Borsato é apaixonado em treinar, eu sou apaixonado por pessoas. E o meu modelo é o quê? Ensinar o próximo a amar o próximo. Legal. Esse é o modelo que eu sempre acreditei. Esse é o segredo do sucesso, na verdade. Se a gente for parar para pensar, né? Sim. O nosso sucesso está no próximo. Ou seja, quando eu sirvo ao próximo e ele reconhece isso, vai existir uma relação de gratidão ali. E como eu acabei de dizer, como eu manifestei sobre o dinheiro, geralmente esse manifesto da gratidão devida pelo produto ou serviço é a compensação financeira, o lucro, o valor percebido. Né? Cara, você sabe o que é o mais incrível que a gente está falando? É o seguinte, olha só. A Bíblia, ela fala 2.780 vezes na palavra dinheiro. E ela fala só 650 na palavra fé. Por que o dinheiro é mais falado na Bíblia do que a fé? Porque o dinheiro, ele é estritamente emocional. Jesus, quando foi preparar os discípulos, os 12, nos 4 evangelhos, ele gasta o tempo inteiro falando para os discípulos o seguinte, cuidado com o fermento dos fariseus. E ele não está falando de pão, ele está falando de discussões banais, aonde os fariseus, que eram os estudiosos da época, queriam trazer aos discípulos dúvidas sobre aquilo que Jesus fazia na jornada com os milagres. Então ele falava, cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, o emocional, ele está sempre conectado com isso. E foi exatamente nisso que o André estava comentando, nesse trabalho nosso de crescimento, de conhecimento, de desenvolvimento, é que a gente percebeu o seguinte, cara, olha, é incrível fazer o que a gente está fazendo na Genius, né? Uma empresa conceituadíssima, americana, e a gente nem imaginava aquela oportunidade que a gente teve, mas a gente já estava sonhando com o futuro. Maravilha. A gente já sentia uma necessidade de criar um produto inovador, que fosse um produto que se comunicasse facilmente com as pessoas, mas que ao mesmo tempo fosse inovador e que pudesse trazer para essas pessoas a oportunidade de levar o pão de cada dia para dentro de casa. Caramba.
Então a gente começou a desenhar isso, cara, há anos atrás, né, André? E sabe como é que a gente descobriu isso? Que a gente estava apaixonado e a gente estava pronto para fazer isso? Quando a gente percebeu que a gente estava falando mais entre nós do que com as próprias esposas. O casamento estava mais aqui do que lá. A frequência estava tão sinistra que... E isso eu estava aqui em Brasília, né? Que eu sou criado, nascido em Brasília, ele no Rio de Janeiro. Então eu ia para academia fazer algum esporte, ia treinar, eu programava ali 1 hora para estar lá, eu passava 3, 4 horas, 2, 3 horas era falando com ele. Já projetando. Isso em 2011. André, você falou um negócio que eu, assim, acredito demais. André começou dizendo que da mesa lá ele era o menor, né? Aquele negócio todo, que de fato é um apontamento de humildade muito grande, que você é gigante, como todos os outros, tenho certeza absoluta. Mas o que acontece? Eu tenho uma crença, e eu já validei lá na palavra, a crença de que a oportunidade só alcança os que estão prontos. A oportunidade só alcança aqueles que estão prontos. E eu uso o exemplo de Davi. Se a gente for olhar do ponto de vista técnico, Davi não estava pronto para matar um gigante. Garoto de 14 anos, franzino. Só que aqui no emocional dele, a certeza, a fé dele era tão absoluta de que a profecia de Samuel ia se cumprir na sua vida. E aquele gigante era uma janela de oportunidade para que aquilo pudesse acontecer. Que ele falou assim, mesmo sem estar pronto fisicamente ou tecnicamente, essa oportunidade é para mim. E ele abriu mão de usar a armadura do próprio Saul, que era o rei na época, que entregou para ele aquela armadura, mas que não cabia nele, ele não tinha perícia nenhuma. Ele falou assim, eu vou com aquilo que eu sei. O que eu sei é funda. E foi com a funda que ele derrubou o gigante e matou Golias. E conseguiu a oportunidade de se estabelecer ali. Ali começou a história do reinado de Davi. Ali começou, de fato, abriu-se um precedente legal, porque ele se tornou genro de Saul, abriu-se um precedente legal para que ele pudesse se estabelecer como rei lá na frente. A oportunidade alcança aqueles que estão prontos. E quando eu falo isso, eu não estou falando tecnicamente. Às vezes você está pronto aqui, só precisa de coragem de ir para cima e fazer acontecer, que foi mais ou menos o que aconteceu contigo. Posso te dar 3 chaves só, no que você acabou de falar? 3? 3. Pô, eu vou ficar feliz da vida. Uma já era suficiente. Se ele der 3, dupla alegria. A primeira chave é a seguinte. Davi só derrubou o gigante porque o futuro dele começou o dia que Samuel foi na casa dele e derramou óleo sobre a cabeça dele. É verdade. O óleo fala do futuro. Perfeito. Primeira chave. A segunda chave é a seguinte. Davi não derrubou Golias. Ele derrubou os 5 campeões de Gate. Porque quando ele foi lá no Ribeiro pegar uma pedra para colocar na funda, ele levou 5. Sim. Por que ele levou 5, se tinha um gigante só? Porque os gigantes tinham 4 irmãos que eram tão gigantes quanto ele. Então Davi derrubou 1 e os parceiros de Davi derrubaram os outros 4. Caramba. E a última e poderosa chave. O futuro sempre começa com os gigantes que você está disposto a derrubar. Davi disse a palavra certeira. Quando Golias olhou para Davi, Davi tinha um cajado na mão e a funda na outra mão. E Golias disse abertamente ao público. Ele estava num vale onde tinham milhares de soldados de Israel e milhares de soldados da galera de Golias. E o que ele vai falar ali entre os filisteus? Ele vai dizer o seguinte: por acaso eu sou um cachorro para que você venha comigo com um pau? Só que ele não entendia o que Davi carregava na mão. Era um cajado de pastor para cuidar e proteger as ovelhas do seu rebanho. Eu hoje vou destruir você e vou te lançar como escárnio ao seu povo, certo? Como vergonha. Só que quando ele lançou essa palavra, Davi retrucou na palavra com a seguinte determinação: hoje mesmo eu vou entregar o teu corpo às bestas feras. E aí olha o que ele fala: tu vens a mim com escudo e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Terceira chave: tudo que você fizer e que você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas, ou seja, todos os gigantes que provavelmente vão tentar atrapalhar o teu futuro, vão cair diante dos teus olhos. 3 chaves. Aplauda de casa. Pode aplaudir de pé, porque o negócio é forte. E outra, não acredito, testa. Porque tem gente que a fé é limitada. Testa. Segue esses 3 chaves aqui que o Borsato trouxe para nós aqui de presente. E aí você vai ver de fato se cumprir aquilo que ele está
tá de fato entregando para nós aqui na sua vida, tá certo? Bom, não tem como a gente pensar minimamente a respeito do projeto de vocês, porque eu estou diante de 2 gigantes aqui, 2 homens de Deus, 2 empreendedores natos com experiências incríveis. Qual foi o negócio que vocês ficaram aí quase casados aí, mais casados entre os dois do que com as próprias esposas, que nasceu dessa relação? Como é que foi isso aí? O que é a TAG? Explica para nós. A TAG é uma startup, a gente chama de Mobilitech, que a gente fala de mobilidade e tecnologia. E como eu te disse, lá atrás ela nasceu de uma dor. Eu e o André, a gente trabalhava fazendo consultoria para várias empresas e a gente começou a perceber que a gente estava mais tempo falando dos projetos que a gente ainda não tinha, no caso da TAG, do que dos projetos que a gente fazia consultoria, né, André? A gente estava trabalhando para eles. Inclusive, eu ia falar um pouco sobre, em relação a isso, que, assim, até reafirmando essas dicas do Borsato, às vezes o público, né? Você que está aí, você pensa assim, eu vou pensar, eu vou acontecer. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas você está preparado para fazer, para acontecer? Qual é a resposta? A resposta está dentro de você. Agora, a partir do momento que você vive o seu propósito, tudo conspira ao seu favor. Exatamente. A resposta, ela está no subconsciente da sua prática. Então, eu já vinha praticando desde 94 o meu subconsciente. Naquele momento, eu me senti completamente preparado e fui tratado por uma multinacional como um especialista. Eu era o único especialista no segmento, porque eu já estava subconscientemente preparado. Condicionado. Completamente. E é engraçado que o André está falando, cara, que foi exatamente isso. Ou seja, a gente fazia os trabalhos para algumas marcas através da Genius, tá? E aí o cliente chegava com a gente com um problema. E ele queria resolver o problema. Toda solução nasce num problema. Anota essa chave. Sim. Toda solução nasce num problema. E aí eu percebi o seguinte, o André tinha uma inteligência emocional para uma situação e eu tinha para outra. E a gente se completava nisso. Só que a gente estava sempre esbarrando na mesma situação, que era o seguinte, o cara chegava com aquele problema, a gente diagnosticava, desenhava a solução, e quando a gente apresentava a solução através da Genius, ou seja, o nosso trabalho era apresentar a solução, o cara que não tinha absolutamente nada, ele só tinha um problema. De repente, ele estava com um negócio na mão de 100 milhões. E aí eu repetia sempre a mesma coisa pro André. Que era o que, André? Por que a gente não faz isso pra gente, cara? E o nome disso, presidente, é habilidade. Sim. A gente conseguiu ali conectar, sincronizar habilidades que você não encontra, às vezes, em pessoas diferentes, num momento tão assertivo. Porque esse momento, no mercado, existe uma necessidade de você fazer uma propaganda de maneira mais objetiva, né, com um ROI muito maior e sem gastar quase nada, que é a melhor do mundo, a propaganda boca a boca. Então a gente trouxe um ecossistema, ferramentas para isso. A gente pegava uma empresa que queria vender, por exemplo, produtos de beleza, mas a empresa parecia produtos de limpeza. O nome não era compatível com a marca. Não dava identidade, nem a codificação, nem a codificação. É. E aí eu pego um especialista que sabe fazer essa codificação e eu trago uma estratégia que a gente está falando da TAG, tá? Só que a gente está falando lá atrás nas primeiras marcas que a gente trabalhou. Perfeito. Tinha uma marca, por exemplo, que chamava Luxkin, né? Minemo System, que não tinha nada a ver com produtos de beleza. Ela virou Lux Hair. E passou do nada para 10 milhões de reais. E quem apresentava... No primeiro valuation. E quem apresentava o negócio? André e o Wilson Borsato. Ou seja, o cara mostra pra gente uma situação, a gente faz uma avaliação de mercado, a gente entendia que a marca não comunicava com o mercado, e a gente discutia, desenvolvia a estratégia e apresentava. Quando a gente apresentava, a gente queria saber o seguinte do cara: essa empresa que você está criando é uma empresa que você vai vender
ou uma empresa que você deseja fazer o propósito dela do futuro? Não, é uma empresa que eu quero vender. Então, beleza. Então, a gente vai fazer com que essa marca valha imediatamente 10 milhões. Entendi. E qual era a certeza desses cases que a gente teve ao longo dos nossos 10 anos de trabalho? A certeza que a gente estava no caminho certo. Porque tudo que a gente fazia virava ouro. E aí a gente ficava com aquele sentimento. Cara, não é possível. Que a gente vai ficar ganhando comissão nisso, velho. A gente precisa fazer o nosso negócio. Mas tem um detalhe aí. Isso daí foi algo que aconteceu espontaneamente, que surpreendeu até nós. Quando houve esse engajamento de habilidade, essa conexão de habilidade, quando a gente lança a primeira empresa, vai para uma palestra e alguém na palestra começa um negócio do zero a colocar ali 10 milhões na empresa, a gente olhou um pro outro e falou, cara, tem algo grande. Que tem conexão aqui. Aí foi onde que a gente começou a sonhar mais alto. Tem que lembrar disso. Na verdade, aí o que aconteceu? Enxugando. Há mais ou menos 5 anos atrás, nós sentamos, eu e o André, e a gente começou a pensar em produtos. A gente começou a fazer uma grande pesquisa de mercado, até porque a gente já era do mercado de tecnologia, do que faria sentido para os próximos 10 anos no Brasil, tecnologicamente falando. Sim. Então, a gente começou a estudar muito a fundo o mercado de NFC e RFID. A gente entendeu que não era só cartão de crédito. A gente entendeu que a gente podia conectar pelo menos 20 produtos diferentes com NFC e RFID, né? NFC, aproximação, RFID até 5 metros, que são essas pequenas tagzinhas que você coloca, cancela de estacionamento, no carro, pedágio, etc e tal. E a gente começou a desenvolver, há 5 anos atrás, uma série de produtos que davam conexão. E aí a gente teve uma ideia muito louca. Antes disso, é bom você falar por como que a gente formatou esse gatilho, né? Por que a gente começou a fazer esse estudo? Isso é muito importante. Porque então, a gente segue aí nessa linha. A gente vinha trabalhando isso e a gente já tinha passado pela Web 3.0. Tá? O que é a Web 3.0? É aquele momento onde que o site deixa de ser um pré-requisito, né? Ali básico para uma empresa e você faz um upgrade para os aplicativos. Era o momento do Palm Work. Então a gente viveu essa era da Web 3.0, inclusive fizemos várias consultorias para monetização através de aplicativo, né, que é o Palm Work, e a gente viveu na íntegra a indústria 3.0. E nesse momento a gente começa a formatar o que está na moda agora, que é o quê? A indústria 4.0, que é a automação, que é isso que o Borsato está fazendo. E a gente começou a perceber, né, dentro dos estudos, porque eu falei assim, cara, vai haver, a cada década, você tem uma mudança ímpar de tecnologia. Sim. A cada década, né? E aí eu estou falando do Brasil, é claro. Sim. Porque se a gente for falar de países mega ultra desenvolvidos em tecnologia, como a Coreia, como o Japão, como os Estados Unidos, aí você está falando de cada 6 meses, no mínimo, né? Mas do Brasil é o seguinte, a cada década você tem uma mudança extraordinária de tecnologia. E a gente estava percebendo que o Brasil estava começando a caminhar, porque a gente já estava basicamente na metade do caminho do 4G, né? Olha só que loucura. No 4G, as operadoras gastaram 5 anos implementando antenas, que era a mudança da tecnologia 3 para 4G. O 3G era uma tecnologia que você usava apenas para falar, né? Ou chatar via SMS. E aí a gente começou a receber a revolução, que era as oportunidades dos aplicativos de conexão, onde nós conseguiríamos agora não só falar e não só chatar, mas pudéssemos nos falar face to face, né? Como a gente usa na Apple, né? O FaceTime. Então a gente começou a perceber que havia ali pra gente, né, André? No futuro, uma oportunidade. Caramba. E olha a linguagem de rede disso. Você chegou num momento onde que teve um investimento muito alto, que assim, a gente nem sonhava com esse mercado que simplesmente o universo entregou pra gente. Por quê? Porque assim, você imagina, você tem uma telecomunicações, não passava pela nossa cabeça. Por quê? Aquele momento a gente estava vivendo a época do hardware, das antenas. Então, assim, são bilhões de investimento. E aí, só que assim, estava sendo implantado junto o quê? O espectro eletroeletrônico, que é o que você vive hoje. Então, hoje, nós já temos esse espectro implantado. E aonde que a tag entra? Na parte de software. Não, só uma pausa aqui, porque isso aqui, tudo que você está ouvindo aí,
é um atestado daquele meu modo de pensar, um atestado positivo de que eu tenho razão em pensar que a oportunidade alcança aqueles que estão prontos. Vocês estavam tão prontos que essas ideias futuristas pairavam sobre a cabeça de vocês de forma que outras pessoas não prontas, como vocês já estavam, não conseguiam ter noção desse mercado. Por exemplo, eu, por não ter a vida que vocês têm, o background de vocês, a história de vocês, toda essa preparação que vocês tiveram ao longo de 10 anos, não só de amizade, mas de experiência de trabalho, de troca, eu jamais conseguiria prever um futuro como esse, um mercado desse. Olha só, deixa eu pegar um gancho teu. Na época da Genius, eu e o André, a gente começou a testar uma ferramenta. A Genius, a gente trabalhou lá tem, o quê, 10 anos atrás, André? 12 anos Foi atrás. 2011. E a gente falou sobre isso ontem, porque a gente está fazendo uma conexão disso que ele vai falar agora dentro do nosso EV, que é o nosso escritório virtual. A gente, há 12 anos atrás, a gente começou a testar uma ferramenta chamada Pátio. Eu nem sabia o que ele ia falar, tá? Eu não falei antes de você. A gente começou a testar uma ferramenta chamada Pátio. E o que essa ferramenta fazia? Exatamente o que o WhatsApp faz hoje. Há 12 anos atrás, a Genius desenvolveu uma ferramenta chamada Pátio, e essa ferramenta, desenvolvida em parceria com um especialista de tecnologia da Índia, e a gente começou a se falar face to face, há 12 anos atrás. Então eu ligava para o André me ligava, eu o via, né, assim como a gente via no WhatsApp, no FaceTime, e a gente começou a testar, e ninguém tinha essa ferramenta. Não existia essa ferramenta. E a gente era apaixonado por isso. A gente perdia o sono. Como é que isso funciona? Não existia o WhatsApp. Não, agora só para não perder aqui a linha assim, lembra que eu falei da antena, da questão do 4G? Lembro. 5 anos implantando antena. E 5 anos posteriores vivendo de fato a tecnologia 4G. Mas então preste atenção. Se eles levaram 5 anos implantando antena, eles não saíram da tecnologia 3G. 5 anos fazendo a inserção da tecnologia 4G, eles ainda carregavam muito do DNA do 3G, que era uma tecnologia basicamente para você poder falar, que é o que a gente usa até hoje para falar, tá? E que tinha muito pouco do FaceTime, do face-to-face. Entendi. E o que aconteceu? Eles levaram, então, só um gap de 5 anos vivendo de fato o 4G. E aí o que a gente percebeu nesse momento? Cara, peraí. A gente começou a estudar o que eles estavam falando já sobre 6G. O 5G não estava ainda preparado. E a gente começou a estudar sobre o 6G, sobre holograma, sobre uma série de coisas que eu quero depois compartilhar. Sobre o blockchain, sobre uma série de coisas que depois a gente quer compartilhar. E aí eu falei com o André o seguinte, cara, e aí eu vou deixar você segmentar. Essas fontes? Então, essas fontes estavam justamente dentro da empresa de tecnologia que a gente estava conectado. Ah, tá. E que é a empresa de qual mercado? Tecnologia. Não, mas é europeu, mercado não, americano. Americano. E não, e eu pensar em 6G tem que ser 6G. Não, imagina, nessa época a gente já era a gente já estava há muito tempo dentro do Telegram. Isso. Telegram. Caramba. E aí o que acontece? Quando a gente começou a estudar o mercado de tecnologia, e isso há 12 anos atrás, no mercado de tecnologia, ninguém fala sobre o hoje. Ninguém. Todas as reuniões de tecnologia são para os próximos 10 anos. Que é o lugar onde você está. Exatamente. No futuro. Exatamente. Então, lembra daquele desenho dos Jacksons? Lembro. e muitas coisas ali dos Jacksons acontecem hoje, cara. Caramba. Hoje. Então, alguém, uma mente pensante, brilhante, começou a pensar em algo no futuro. E aí a gente podia falar de Thomas Edison, Sushiro Honda, de pessoas incríveis, né, que falavam sobre o futuro e que ninguém acreditava nesses caras. E aí a gente começou a falar o seguinte, cara, olha só, existe... E aí eu vou abrir o gancho para você entrar aí. Okay. Eu te cortei rapidão, que é o seguinte. Não, ó, a gente falou assim, cara, existe um gap na telefonia e vai surgir, através do 5G, uma onda surreal. E a gente vai surfar essa onda com uma empresa. Qual é o nome dessa empresa? Eu ainda não sei, o nome dela está no futuro. Mas a gente vai falar sobre Telecom Enterprise Global Gateways. Tag, Telecom Enterprise Global Gateways. E a gente vai... A gente ainda não tinha esse nome compilado. A gente tinha um entendimento disso, né, André? E o entendimento passava, por exemplo, o que a gente vai falar daqui a pouco, no futuro a geladeira conversar com você. Sim. Falar o que você está precisando comprar.
Sim. Mas siga, presidente. Não, assim, tá incrível, porque isso aqui tá sendo uma aula para você que está nos assistindo. E eu espero que você esteja pegando as chaves, além das chaves que o Borsato já trouxe, as chaves subliminares que estão acontecendo aqui. Eu vou tentar os códigos que estão flutuando e eu vou tentar interpretar alguns para você. Perceba que vocês sempre vieram do mercado de tecnologia, né? Sim. Mercado de tecnologia. Marketing, tecnologia, publicidade. Porque tá tudo muito conectado. Mas o core mesmo é tecnologia. Sim. Amigo, amiga, eles foram se preparando, afiando o machado, estudando, olhando, observando. A tag não nasceu ontem, ou há 5 anos. Nasceu há 11, ou até antes, quando eles se proporam a fazer, a se aperfeiçoar. O seu papel é treinar. O seu papel é se capacitar. O seu papel é estar pronto naquilo que você se propõe a fazer de melhor. No caso deles é tecnologia. No seu é o mercado que você atua. E entenda, as oportunidades que vão vir, elas são um atestado positivo de que você está pronto para aquilo. Mas você precisa estar pronto antes das oportunidades, porque elas só vão chegar para aqueles que estão prontos. Como aconteceu aqui, a tag chegou para eles porque eles estavam prontos. Com todas as habilidades, refinados, preparados, treinando. Já estava até testando toda essa capacidade em outras empresas, ficava meio chocado, pô, o cara tá faltando 10 milhões de comissão. Ou seja, as coisas começaram a acontecer a partir de um condicionamento de vocês dois em se preparar, em se aperfeiçoar, em dominar de fato a tecnologia que é o core de vocês, que há alguns anos nasceu essa empresa que vai dominar o mercado brasileiro, que sai internacional, não sei quais são os planos, mas eu gostaria que vocês falassem agora um pouco da tag mesmo. Antes de começar a falar, a gente se divertiu muito na caminhada, viu? Isso é um dos segredos. Isso é muito bom. Deixar essa chave para vocês, se divirta na caminhada. Essa é uma palavra, é uma frase que o André carrega, e é engraçado que é o seguinte, a gente estava conversando ontem lá na sede, trocando uma ideia bem descontraída, como é sempre lá na sede. E eu falei o seguinte, cara, eu fui em reuniões, eu sentei em mesas de multimilionários. Por que é descontraída? Fala da sede. Não, então, a sede, nós somos uma startup, né, cara? Então, lá isso é importante porque passa pelo nosso DNA. Piscina. Ontem eu tava nadando na piscina da sede, ping-pong, tudo muito light, churrasqueira, tudo muito light, né? Inclusive, deixa eu aproveitar o gancho aqui para reafirmar o nosso convite. Amanhã a gente tem um Pizza Day. Perfeito. Né? Ou seja, é o dia da pizza. Então a gente vai estar lá, vai ser incrível. E vai ser muito legal, porque a gente quer compartilhar o seguinte: nós somos de verdade. Perfeito. E a gente é isso daqui. Uhum. A gente não é uma história. A gente não é uma invenção. A gente é isso daqui. Uhum. E aí, o que acontece? Vamos pegar o gancho, então, só para concluir aquela história e entrar de fato agora na tag, tá? A gente entendeu o seguinte, cara, a gente é do mercado de tecnologia, a gente tem uma ideia de um produto que a gente ainda não tinha compilado exatamente para a telecom. Uhum. Então, a gente começou a pensar o seguinte, André, vamos desenvolver alguns produtos diferentes. Alguns produtos são mais do mesmo, porque já existiam. Mas a gente colocou ali uma pitada da nossa sacada. Uhum. E aí a gente teve uma ideia muito louca. Quando eu falei a ideia para o André, ele riu, mas foi aquela risada não sarcástica, mas a risada do tipo... Cara, como a gente não pensou nisso antes, velho? A gente teve uma ideia seguinte, a gente começou... Como a gente é da área do esporte, né? Dificilmente você vai ver, por exemplo, alguém pedalando com um telefone no bolso. Uhum. Então, hoje você tem a praticidade de botar ali no guidão da bicicleta, ou alguém indo pra praia para pegar onda ou fazer outra coisa e tá com o telefone na água. Mas automaticamente surgem pessoas nesse meio tempo que vão estar com você e de alguma forma quererem se conectar contigo, falar, cara, tudo bem, presidente, quanto tempo que a gente não se vê e tal, me dá o teu contato, e você não tá com o telefone, não tá com o cartão de visita, não tem nada, porque você tá na praia, cara. Uhum. Não é? E aí surgiu uma ideia muito doida. O que a gente pensou? Mano, e se a gente lançasse um boné com uma tecnologia offline que pudesse passar em tempo real o meu contato para o seu telefone sem conexão de internet? Aí o André, ele riu e falou, cara, como é que a gente não pensou nisso antes, cara? E a gente começou a desenvolver um boné com tecnologia NFC,
Vocês nos perdoem, né? Aquela coisa, como é que é? Casa de como é que é? Casa de pau. Não, Casa é de ferreiro, espeto de pau. Exatamente. A gente era para ter trazido o boné, já para deixar com vocês. Mas a gente vai fazer o seguinte: no Pizza Day hoje a gente vai dar para eles o boné. Né? E esse boné, ele funciona de uma forma muito simples. A gente implantou a tecnologia NFC no boné. À prova d'água, porque não existe tecnologia NFC à prova d'água. Então a gente desenvolveu uma ideia para que a tecnologia fosse à prova d'água. Pensando no quê? Imagina você que é aqui do DF, né, nessa região do Goiás, que tem essas áreas de águas termais, etc. Imagina você lá e você encontra com um amigo. E ele fala assim: presidente, me dá o teu contato. Você não está com o telefone, mas você está com o boné da TAG. Com tecnologia NFC, à prova d'água. Transmitindo o quê? Nessa tecnologia, você pode embarcar um link que contém todos os teus contatos. Legal. Você pode embarcar ou só o link da sua rede social ou o link do seu WhatsApp. E aí você vai dizer uma única frase para ele: cara, aproxima o seu telefone do meu boné. E o cara: como assim? Não, é só aproximar. E ele aproxima e automaticamente a gente faz uma transmissão offline, 100% digital, para o telefone dele. E ele abre em tempo real o seu link. E você, sem nem nada na mão, só com o boné, você passava tudo o que você tinha de mais importante, que era o seu contato para ele. E aí a gente lançou isso, só que a gente tinha uma dor. Qual que era? A gente tinha um produto incrível, né, André? Mas ele não gerava uma recorrência mensal. Entendi. Daí, eu e o André começamos a buscar mais no mercado sobre o que a gente podia agregar. Nós já tínhamos, naquele momento, em torno de 7 produtos, né, André? 7 produtos, exatamente 7. Entre NFC e RFID. E a gente começou a pensar o seguinte: cara, a gente precisa de um produto que gere recorrência mensal. O que a gente vai conectar? A gente começou a estudar o mercado, né? Fazer o dever de casa. Claro. A gente conheceu um parceiro que ele era CEO de uma multinacional europeia com antenas que hoje hoje faz parte do nosso core, que é a... Eu acho que eu já posso dar um spoiler um pouco mais sobre essas antenas. Break news, por favor. São antenas 5G, né? Elas são antenas que trazem um sinal de 50 quilômetros. Ou seja, eu consigo... Imagina uma zona rural. Okay. É legal você retomar na questão, né, para o público entender de como surgiu a ideia para a antena. E a questão também do valor da antena, né? Quando você fala em antena, como eu falei no início para o público, são milhões, até bilhões. Sim. Mas ele fala da era 5G relacionada ao software, à tecnologia. É porque a gente conecta os pontos, né? Que é o seguinte: quando a gente falou do boné, a gente começou a estudar o mercado, conhecemos esse amigo, né? Que se tornou um amigo, né? E ele nos fez uma pergunta. Foi ali que virou a nossa chave para o mercado de telecom. Tá? E aí a gente depois retomando a antena, que é o seguinte: o que ele perguntou pra gente? Cara, por que vocês não atuam no mercado de mobilidade? Eu falei: no understand. Como assim? Aí ele falou: não, por que vocês não atuam no mercado de mobilidade? Eu falei: cara, no mercado de mobilidade eu conheço 3 empresas: Vivo, Claro e TIM. Ele falou: pois é, mas tem oportunidade. Eu falei: cara, mas olha só, essas 3 empresas, eles detêm 97,5% de share de mercado. Eu estou falando de um universo de 280 milhões de chips ativos. E essas 3 empresas detêm 97,5% de share de mercado. Ou seja, sobra 2,5%. 2,5%, segundo a Anatel, são 8,8 milhões de pessoas que estão sem uma operadora. E como é que eu faço? Ele falou assim: eis aqui a solução. Ele começou a nos mostrar a possibilidade de nós nos tornarmos uma operadora virtual. Qual é a diferença? É básica. E aí já falando basicamente do nascimento da TAG, tá? A operadora tradicional, ela investe trilhões, André, não é nem bi, é trilhões. Só para você ter uma ideia hoje, para você pegar as 27 federações do Brasil, tá? E colocar pelo menos uma antena-mãe em cada uma das federações, são 27, a gente estaria falando de hoje uma média de 15 milhões. Em média, custa uma antena 15 milhões, uma antena principal, para cada estado. Então, são 15 milhões vezes 27. Então, tu já tem um número. Sim. Tá? A gente está falando aí de cerca de 4 a 5 bi, né? Mais ou menos. Eu vou calcular aqui agora. Vê aí exatamente. Vai falando que eu vou calculando. Tá. Então, seria mais ou menos isso, tá? Um investimento inicial. Então, você é uma startup. Você está trabalhando com boné e cartão.
405 milhões. 405 milhões, isso. 4, 5 bi quando você começa a multiplicar pelos municípios. Porque cada estado tem uma antena mãe principal e vamos falar do Rio de Janeiro, são 92 municípios. Pronto. Então é um investimento acima de 10 bi para você começar a estruturar, mas não é só, esse é um investimento apenas da antena, mas cada antena tem um terreno e cada terreno tem um aluguel. Sim. É uma conta que não fecha. Então você imagina, você é uma startup. Fecha só para 3. Exatamente. Você é uma startup, está nascendo agora. Tem 3 que já estão há 20 anos. 97% do mercado. 97,5% de share de mercado. Como é que você entra? E aí surge a oportunidade. É importante, nesse momento, falar para o público também que o principal produto da gente, aonde fez a gente se colocar nesse mercado, se permitir pegar a chave, informação. Só porque a gente tinha isso, que a gente foi lá e se permitiu, sonhou. Exato. E aí o que acontece? A gente falou, cara, é possível entrar nesse mercado? E aí a gente começou a estudar esse mercado de operadoras virtuais, que são operadoras que fazem parcerias contratuais com as grandes operadoras, ou seja, sim, eu tenho a marca é minha, o sinal é meu, mas as antenas são das operadoras. A Anatel, ela nos dá, contratualmente falando, a possibilidade de uma escolha. Eu posso fazer isso com a TIM, com a Vivo ou com a Claro. Ou seja, usar uma estrutura. E isso já é algo muito normal. Há mais de 5 anos, a TIM usar a estrutura da Vivo, a Vivo da Claro, uma loca da outra. Porque, administrativamente falando, é muito mais barato. Sim, com certeza. Você fazer uma parceria de estrutura com alguém do que você ter que criar uma estrutura do zero. E nós não sabíamos disso. E aí a gente falou, mas como é que a gente entra nesse mercado? Esse amigo, tá, que é o CEO dessa empresa de antenas, começou a nos dar o passo a passo, e aí a gente começou a nossa trajetória de documentação junto à Anatel, que é extremamente burocrático e caro. Imagino. A gente tinha que ter 5 milhões para começar uma startup, vendendo boné e cartão. Como é que a gente consegue isso? E aí entra aqueles milagres do sobrenatural. Nós somos uma empresa do reino, sim, e a gente começou a pedir a Deus a oportunidade de nos conectar com pessoas tão incríveis como a gente. Eu sempre falo isso com a Su, eu sou um cara incrível. E não é pretencioso da minha parte falar isso. É a verdade. É a verdade, é a realidade. Eu sou um cara incrível. O André é um cara incrível. E a gente sempre brinca, né? A gente vai falar com ele, cara, você é incrível. Tipo assim, a pessoa, cara, como assim eu sou incrível? Cara, você precisa viver isso. Você precisa sintonizar com a eternidade, com as coisas, né, do sobrenatural. Essa coisa de ser incrível, ser imagem e semelhança do seu Criador, cara. Então você é questão de identidade. Isso. E aí, cara... E as pessoas esquecem disso, isso, né? Esquecem. Porque elas são incríveis. Sim. E aí o que aconteceu? A gente falou, cara, como é que a gente vai fazer? A gente não tinha grana suficiente para isso. Uhum. Mas a gente tinha as habilidades. A gente tinha já uma empresa aberta em Londres. Uhum. A gente tinha uma sócia em Londres. A gente começou a pegar esses produtos para a gente começar a juntar dinheiro. O André vendeu um carro. Eu vendi tudo que eu tinha. Eu vendi tudo que eu tinha. Passarinho, gaiola, cueca, tudo. E você com medo em casa. E a gente tinha uma coisa muito importante. Nessa trajetória, a gente teve muitos amigos, direto e indiretamente, que ficaram milionários. Tá? Amigos que começou junto comigo no mercado em 2011. E eu tive amigo que era milionário já nos Estados Unidos, que ficou bilionário. Eu ajudei nesse processo através de informação. Só que a gente não se permitiu muita coisa. Isso trouxe uma coisa muito importante pra gente hoje, que a gente preza, a gente coloca pra nossa equipe, que é a nossa credibilidade. A gente não trocou ela por nada. Mesmo no exercício da prática, dentro de um mercado visionário, que muitas vezes lá atrás você estava muito além do que estava se vivendo no momento e você era muito criticado por isso. Uhum. Por exemplo, era blockchain. Tá? A gente viveu ela. Hoje ela se tornou o Pix. É a coisa mais natural do mundo, né? Então, assim, a gente está falando de algo, telefonia, que é muito natural. Só que, além do natural, é o sobrenatural. É você estar preparado, sim, e você manter a sua essência. É isso aí. Então, por que hoje o Borsato é mais sócio, é mais que irmão? Porque ele tem a mesma essência que a minha pessoa. A gente se conecta assim. Na essência. E aí a gente começou, vendeu tudo que a gente podia vender, começamos a colocar grana,
E era grana, porque começou todo um processo, né? A documentação, advogados, etc e tal. A gente conseguiu vencer essa etapa. Aí começou a segunda etapa, que era o desenvolvimento dos chips, o que a gente chama na área de telecom de transbordo dos chips, que era a liberação da Anatel, autorização, porque todo esse processo, e hoje no Brasil, se tem uma coisa que funciona, é pensão alimentícia e telecom. Dá, de fato, cadeia ou não. Resolve ou não resolve. Ou tu tá 100% habilitado para aquilo, ou você não funciona. A área de telecom é assim. E é muito bom e é o setor que tem mais reclamação do planeta. O único que supera é cartão de crédito. Né? E aí, o que aconteceu? Quando a gente estava com tudo, basicamente, administrativamente falando, pronto, a gente ainda não tinha uma sede, a gente, assim, estava ainda no campo do imaginário, né? A gente já tinha desenvolvido, a nossa APN, né, apresentação de negócio, já está no 14.0. A gente estava na 1.0, né? Mas já pensando na 14, né? Sim, sim. E aí, o que aconteceu? O bacana é que a gente não gastava com isso, tá? Quem faz é ele. E aí o André dava as sacadas, eu criava as imagens, e a gente começou a fazer tudo isso. E aí, cara, foi quando aconteceu o seguinte... Tudo pronto, a gente já tinha botado dinheiro e a conta, porque o André, né, como ele é o nosso CFO, né, e ele é o matemático, é o cara do dinheiro, e ele falava assim, cara, a conta ainda não está fechando, a margem que a gente precisa para trabalhar, a gente ainda não tem. E a gente já tinha investido alguma grana já para ter porque assim, dentro desse mercado, você é obrigado, como você não é dono de antena, você é obrigado a comprar sinal com um distribuidor. Entendi. E a gente estava comprando com alguém que era muito caro. E a gente já tinha gastado um dinheiro, e depois de ter gastado muita grana, a gente perdeu essa grana, literalmente. Imagina você, né, para o público que está nos assistindo, imagina você que está investindo num mercado novo, sem tanto conhecimento, né? Ou seja, claro, você tem um conhecimento, sim, mas você está literalmente investindo. Sim. E depois de você investir basicamente tudo que você tem, o que acontece? Você perde aquilo que você investiu, porque de repente você percebe que não era aquele caminho. E aí, para construir um novo caminho, né, André? Acho que o mais importante para deixar aí, né, e para devolver a palavra para o presidente, é o que a gente sempre falou, né? A gente tinha que errar menos. Exatamente. O nosso grande objetivo era errar menos, porque a gente já tinha consultoria, a gente já tinha vivido várias outras empresas. Antes da Tag, eu lancei uma franquia junto com o Borsato. Então, assim, a gente se permitiu realmente se testar no mercado. Então, uma coisa que a gente tinha certeza era errar menos. Mas aí a gente deixa mais uma vez pro público. Você vai errar. Você vai errar. Faz parte. A gente perdeu uma grana, assim, entre aspas, conscientemente. Sim. A gente tinha que fazer um investimento para comprar algumas coisas que não era exatamente o que a gente queria. A gente precisava melhorar os custos, as margens. E aí a gente teve que engolir a seco o contrato que a gente tinha feito e perdemos, na época, um dinheiro que a gente não podia perder. E com tecnologia é muito fácil perder. Porque tudo é muito caro. E se renova muito rápido. Se você investir e a gente ficou pensando assim, cara, e agora? Imagina quando você tem de 100%, você tem basicamente 50% do seu capital investido ali, e você perde aquele capital porque você acaba vendo uma nova oportunidade que é muito mais cara do que a oportunidade que você tem, mas para que você vá para o mais caro, para o que vai te colocar no pódio, você tem que abrir mão do que você já investiu. Sim. E isso é um gancho para a galera. Total. Né? Às vezes a pessoa já fez um negócio e ela está trabalhando ali no negócio no mais ou menos, né? No básico. Mas de repente ela percebe... Cara, é bom frisar isso, irmão. O pódio só tem lugar para 3 pessoas. Mas as pessoas só se lembram de quem foi medalhista ouro. Ou de quem ganhou o troféu de ouro. O prata e o bronze são esquecidos rapidamente. Mas quem ganhou a medalha de ouro sempre será lembrado. Sim. Então, para você estar ali no pódio, o medalhista de ouro, você vai ter que abrir mão do mais ou menos. Eu sempre falo assim, ó... Enquanto eu estou dormindo, tem um cara treinando. Enquanto eu estou pensando, tem um cara subindo uma montanha. Então, na hora da competição, de verdade, não é a largada que define. O que define é o pódio. É o pódio que vai mostrar quem estava mais treinado. O pódio não é para sortudo. Não é. É para habilidoso e treinados. Quem vai estar no pódio? Habilidosos e treinados. Então,
A gente chegou e falou, cara, a gente tem que tomar uma decisão, André. Vamos perder essa grana? Vamos. Não, mas peraí, eu quero complementar isso. Deixar mais uma chave. A diferença é o focinho do cavalo, ela é bem pequenininha, tá? E o que vai minimizar a dor é o resultado. É isso aí. E aí o que aconteceu? A gente falou assim, bom, vamos investir agora o esforço total que a gente tem. Vamos jogar tudo. Vamos se jogar. Vamos se jogar, vamos mergulhar, né? E aí, meu velho, o que aconteceu? Quando a gente definiu mergulhar, de repente se abriu o universo, que estava basicamente entreaberto, mas aquela primeira fase não podia se abrir, porque a gente ainda estava buscando a margem. Quando o universo se abriu, aí a autorização, a homologação nossa da Anatel saiu. Basicamente, o primeiro aviso saiu em janeiro desse ano. Desse ano? Desse ano. Caramba. O primeiro aviso de homologação. Em fevereiro, nós fomos alertados que sairia oficialmente em março. E em março, cara, é um mês incrível, né? Março. Por quê? Porque o André faz aniversário em março, eu faço aniversário em março. E a minha sócia querida, que é a esposa do André, também faz aniversário em março. Então, pra gente, como nós três somos de março, seria um presente surreal. Sim, claro. E os nossos advogados nos chamaram e falaram assim, olha, a homologação já tá tudo ok. E vocês vão poder começar a operar com a tag no Brasil inteiro a partir de abril. Caraca. Mas isso saiu em março. O presente veio em março. Presente de aniversário pra gente. Deus é perfeito. Cara, foi tão incrível, cara. Porque assim... Surpreendente. No dia 17 de janeiro desse ano, eu recebi a visita do nosso apóstolo na minha casa e ele liberou uma palavra, dizendo que nós sentaríamos na mesa dos maiores milionários do país, falando de negócios. Amém. E aí o André sempre falava comigo, mano, eu comecei a ir para as reuniões em São Paulo, de investidores interessados em investirem na tag. E o André fala assim, mano, se divirta na jornada. Então, em cada reunião que eu chegava, às vezes eu estava acompanhado com alguém, e aquela pessoa que estava me acompanhando estava muito mais nervosa, estava muito mais preocupada do que o investidor. E ele me cutucava assim, né? Aí você vai dizer, Wilson, você não está preocupado não, cara? Você não está nervoso? Eu não, por quê? Porque eu estou me divertindo na jornada, eu não estou criando uma falsa expectativa de que esse cara pode investir 10, 20, 30 milhões no negócio. Eu estou nem aí, cara. Eu estou confiante. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Para a galera entender um pouquinho mais de números, né? Sim. Quando o Borsato, presidente, foi sentar nessas mesas, o capital social da empresa, o valuation, não permitia, assim, no mundo real, que ele estivesse sentado ali. Então, quando a gente falou no início para o público, aquela coisa que a gente fazia das consultorias e a gente via aquilo valendo 10 vezes mais, 100 vezes mais, Deus surpreendeu a gente de uma forma que vocês não têm noção, que o Borsato pode passar um pouco desse momento que a gente vive, a gente está vivendo agora em números, tá? A gente pode entregar números para vocês. Porque esse momento foi o momento da coragem, que eu vou até entregar para ele aqui. A gente teve tanto resultado que a gente ficou tão corajoso que ele demitiu o patrão dele. Foi a grande primeira decisão de um mundo real que até então a gente, no melhor dos sonhos, a gente não acreditava ainda nele. Sim, a gente teve que viver para acreditar. Quando ele fala que demitiu o patrão, ficou o seguinte, eu fui diretor de marketing de 2 grandes prefeituras do Rio de Janeiro e eu era funcionário público. Sim. Então eu tive que ser exonerado. Eu pedi a minha exoneração porque a tag nasceu e eu não conseguia mais dividir, né? E aí o que aconteceu? Nosso primeiro capital social, a nossa empresa, a gente tem basicamente 4 anos de empresa. A gente tem a primeira empresa que foi aberta e sediada em Londres. Até hoje a gente tem a empresa lá em Londres, é a nossa holding, tá? De produtos com NFC RFID. E tá tudo lá. E aí, 3 anos anteriores, a gente teve que abrir CNPJ no Brasil para começar o processo da tag Brasil, tá? E nesse meio tempo, né, de preparação de documentos, etc e tal, o que aconteceu? Nosso capital social do CNPJ, ou seja, da primeira fase, era 100 mil por ano. 100 mil por ano. Ou seja, não dava 100 mil por ano, não dava 8 mil, né?
Dá 8 mil por mês. Por mês. Aí o que a gente estava buscando de alguns parceiros que entraram dentro do nosso ecossistema, os valores. Sim. E aí com esse mesmo capital, o que você ouviu em São Paulo? Não, eu tô dando uma de presidente. Tá me ajudando. Obrigado. Não, as pessoas, quando as pessoas viam o nosso projeto, a nossa PN, e elas viam o nosso CNPJ, elas diziam, cara, mas peraí, pensei que a sua empresa valesse tantos milhões, mas o seu capital social é de tanto. E o que vocês estão vendendo aqui é algo que sobrepõe isso. A gente foi confrontado nesse momento pelo mundo real. Porque a gente tinha um capital social muito pequeno diante do que a gente estava buscando. A gente estava buscando investimentos na casa de 30 milhões. Então, não batia. Só que assim, a gente estava naquele primeiro momento. Vivendo algo sobrenatural. Já vivendo algo sobrenatural. Só para você ter uma noção, em março, quando a gente começou o pré-cadastro, a gente já tinha cerca de, sei lá, naquele primeiro momento, 1.000 pessoas pré-cadastradas. Essas 1.000 pessoas, quando começassem a usar de fato a telefonia, em abril, seriam 1.000 vezes 5. Porque cada um teria um kit com 6 chips. Um chip pessoal e 5 para distribuir. Então, provavelmente em abril a gente já teria 6.000 clientes. Né? Ou seja, a empresa saiu de 100 mil de capital social para 10 milhões em 60 dias. Então, tudo começou a mudar nas mesas que a gente sentava. Com certeza. Então, primeiro mês de faturamento, a gente cresceu 50%, de março para abril. De abril para maio, a gente cresceu 100%. E de maio em diante, a gente foi escalando até chegar a 600% de crescimento em faturamento. E, de repente, uma empresa que valia 100 mil, uma startup de 100 mil de capital social, hoje o nosso valuation está em 100 milhões. Caramba. E eu não estou falando de algo de 6 anos. Eu estou falando de uma empresa que começou as suas operações basicamente de março, quando foi o pré-cadastro, para as operações definitivas em abril. Em abril a gente começou a operar de imediato nos 27 estados, mas sabe contando com Brasília. Wilson, sabe o que aconteceu? É o seguinte, vocês foram dando porrada na pedra? É isso aí. Durante muitas vezes. E batia. Foi na 100ª porrada que ela partiu ao meio. Exatamente. Então, assim, aparentemente parece que foi rápido. E é rápido mesmo. O resultado está chegando agora. Por quê? Porque vocês quebraram o platô. Ou seja, agora sim, depois de muito esforço, de muito trabalho, de muito empenho, de muita entrega, e obviamente, se preparando constantemente, quebrou, rompeu o platô. Ou seja, vocês passaram a resistência, romperam a resistência e agora o resultado está vindo muito rápido. Não vai ser diferente. Você que está nos assistindo está pegando aqui você quer uma pós-graduação. O que a gente está vivendo aqui nessa mesa hoje é uma aula que você tem que assistir pelo menos umas 10 vezes para pegar tudo. Mas se você conseguir pegar tudo que o Wilson, que o André está trazendo para nós aqui, meu amigo, contigo vai acontecer o mesmo processo. Você vai trabalhar. E o seu capital social ainda é pequenininho, mas você vai continuar trabalhando, fazendo as coisas certas, fazendo o dever de casa. De uma hora para outra, para outros vão parecer sorte, mas você conhece a sua história, de uma hora para outra a coisa vai virar, a coisa vai acontecer, porque você está na frequência certa, você está no tempo certo, você fez tudo que tinha que ser feito. É aquilo que eu falo, o campeão ele é reconhecido no octógono, quando ele tem a oportunidade de lutar pelo título. Isso. Mas ele já é campeão lá nos treinamentos há muito tempo, ele vai treinando. O problema é que a oportunidade de subir no octógono ainda não chegou, mas quando chegar ele ganha, ele vence, ele vai para o pódio. Pra gente encerrar, porque eu preciso que vocês guardem um pouquinho mais para mais 2 episódios que a gente vai fazer na trilogia da tag aqui. Será uma honra. Então, já tá o compromisso. C, curtir, comentar e compartilhar e se inscreva no canal, pra você não perder os 2 próximos episódios que vai ter aqui, que a gente vai entregar ainda mais coisa. Só quero deixar um desafio pro público, hein? Tem que receber o download do primeiro episódio para participar dos próximos. É isso mesmo. Mas eu gostaria que vocês falassem o momento atual da tag hoje, quantos clientes tem, em que lugar que está no Brasil, já está em todo... Eu já sei, mas eu estou tentando disfarçar que não sei. Pro público, vocês poderem falar pro público hoje qual é o tamanho da tag, depois que a coisa, depois de muito trabalho, 11 anos, vamos colocar 11, 12 anos, de muito esforço, de muito trabalho, de muita jornada, a coisa começou a florear. Graças a Deus. Conta um pouquinho do momento da tag agora, por favor. A tag hoje, ela tem em torno aí de 7 a 10 mil clientes. Caramba. Espalhados nos 27 estados, com 67 DDDs diferentes. Caramba.
Ou seja, em todos os municípios a gente tem, no mínimo, ou um cliente, ou um representante, ou um embaixador. Né? A tag, ela basicamente tem 3 personas. Nós temos o cliente final, que são as pessoas que usam a telefonia no geral. Né? A gente tem exatamente tudo que as operadoras tradicionais têm, só que a gente tem os adendos que as operadoras tradicionais não têm. Né? Diferencial. Os diferenciais, Então, é o seguinte, essa primeira persona, que é o cliente final, ele não é fidelizado pela tag, ele é totalmente livre. A gente, quando ele consome todo o produto da tag, né, ou seja, internet, dados, a gente não corta a internet dele. Claro, haverá uma redução de internet, mas a gente não corta. E aí, para deixar um spoiler para a galera conhecer um pouquinho mais da tag, @tagoficial, é o seguinte, nós somos a única operadora, quer dizer, uma operadora extremamente bebê, né? Nós somos a única operadora hoje que faz downgrade. O que é downgrade, Wilson? Imagina o seguinte, imagina você ter 21 gigas de internet, tá? Você acumulou por 2, 3 meses e você entende que não faz sentido você continuar pagando algo que você não está usando, certo? Então, em qualquer operadora, você é proibido, você é multado, taxado, você tem, sabe? É toda a ira de uma operadora contra quem quer descer de plano, downgrade, descer, né? Na tag, você é muito bem-vindo em fazer isso. Ou seja, a gente sempre fala o seguinte, o simples continua simples. Então, você pode fazer isso. Então, assim, nós temos, graças a Deus, inúmeros clientes finais, os representantes que não param de multiplicar. Que é o coração do negócio. Que é o coração do negócio. A gente criou um modelo extremamente... Direta, né? Um modelo extremamente inteligente, onde você recebe recorrência mensal pelas indicações dos seus amigos. É um modelo... simples, né, André? Vamos deixar para o próximo episódio. Sim. Colocando aí, no resumo, um cashback. Exatamente. Pronto, entendi. É simples, presidente. É simples. A sua indicação vale dinheiro. Exatamente. Isso. E nós temos os embaixadores, né, André? Que já são 20. Exatamente. Nós temos 20 embaixadores pelo Brasil. Embaixadores são os donos de loja. Vamos colocar assim, entre aspas. Não necessariamente. Sem distribuição. Eles são distribuidores de uma região. E eles recebem uma recorrência maior, porque eles são as pessoas que entregam para esses representantes em tempo real os chips. Perfeito. Detalhe, nós não somos uma operadora pensando em chip físico. A nossa visão de negócio, tá? O nosso business é voltado para o mercado de alta tecnologia. Então, o nosso business plan, ele está para 10 anos. Perfeito. Ou seja, o que a gente quer fazer? Trazer as pessoas. São 258 milhões de clientes hoje no Brasil. Peraí, a gente tem mais chip ativo do que habitantes no Brasil. Temos cerca de 220 milhões de brasileiros e 258 milhões de chips ativos, segundo a Anatel. E aí, pensa só, a gente tem um universo de pessoas que vão mergulhar agora, e aí isso aí tem que ser para o próximo episódio, né? Para a era 5G. E foi aí que a gente visualizou. Por quê? A gente tem já a tecnologia 5G embarcada na tag, é o nosso diferencial hoje, tá? A gente tem uma velocidade extremamente relevante. E a gente quer trabalhar com o eSIM, que é o chip em nuvem, que a gente já disponibiliza. Você usa? Cliente, lógico, eu sou cliente tag. Você é doido? Wilson. Você acha que eu sou bobo, Wilson? Eu também tô no futuro, pô. Pra completar esse spoiler aqui, André, é o seguinte, Eu também sou tag. A maioria dos telefones, a partir já desse próximo ano, tá? Os telefones, André, os smartphones, eles não vão ter mais slot, que é essa caixinha lateral, para chip físico. Todos virão com a tecnologia eSIM em nuvem. Caraca. Ou seja, quantos clientes a gente vai ter para abordar? 258 milhões. Isso é para o próximo episódio. Tá? Olha aí, ó. Olha lá. Tag. Tag. E é o seguinte. Olha aí, ó. O meu é tag e é sim. Que é a tecnologia do futuro, porque eu também tô no futuro. É isso aí. Pessoal, ele foi lá na sede, lá ele falou, eu só saio daqui falando. Então, ó, clica no link, compartilha com o máximo de pessoas aí esse episódio, porque o próximo tá incrível. E é o seguinte, você tem que estudar sobre eSIM. André, são quantos? A gente vai falar de eSIM, as novas tecnologias. Claro, exatamente. Pode. Hoje são quantos representantes? Só pra gente fechar. Hoje são quantos representantes? A gente está nessa base aí de, o que o Bossato falou, está com cerca de 5 mil representantes. Representantes, né? Então, no mínimo 5 mil pessoas acompanhando esse programa, porque se você é representante tag e não está ouvindo os seus líderes aqui
trazer o DNA do negócio, você está perdendo tempo. Então, você tem, no mínimo, a responsabilidade, e a equipe TAG, também a equipe Líderes do Brasil, vai mandar para todo mundo para vocês conferirem esses próximos programas que vão acontecer, porque o conteúdo aqui vai ser extraordinário. Drances, eu vou agradecer até essa primeira fase. Estamos concluindo o primeiro capítulo. Já estamos pré-anunciando o segundo capítulo, o que a gente vai falar. A gente vai entrar mais no plano mesmo, na estratégia de venda da própria TAG, né? Essa estratégia extraordinária, que eu sou super fã. Vamos falar também das tecnologias, do eSIM, do futuro, etc e tal. Vai ser bom demais. Eu vou passar a palavra para vocês darem um alô, um adeus para a galera. Já chamo um até logo, na verdade. Darem um até logo e aí eu concluo para a gente fechar esse programa de hoje. Por favor. Bom, para mim foi uma honra participar, incrível. A vibe aqui tá surreal. E não deixem de compartilhar, de curtir esse episódio, @Líderes do Brasil. Esse aqui é o canal do Líderes do Brasil no YouTube e o nosso Instagram é o @Líderes do Brasil. Mas Mateusão, nosso diretor, vai botar todos os arrobas na televisão aqui para você durante o programa. Tanto da TAG, que é a TAG oficial. @TAG oficial. Não deixe de compartilhar, curtir e se prepare para o próximo episódio que a gente vai falar de tecnologia em nuvem. Perfeito. E aí é surreal. Beijo, obrigado. Andrezão? Nossa, o que aconteceu aqui foi sobrenatural, só para quem tá aqui. Eu acho que chegou aí para você. Então, eu quero agradecer, presidente, o convite e pode contar que a gente sempre vai estar junto, porque o topo é o nosso lugar e a gente precisa levar seu público junto. Com toda certeza. Aqui a gente tem uma frase, presidente Wilson, presidente André, nós temos uma frase que resume muito a nossa missão, o nosso trabalho, o nosso objetivo, o nosso propósito. O sucesso daqueles que acreditam na nossa proposta é o nosso legado. Então a gente trabalha em função de te desenvolver, de te ajudar, de te aproximar dos seus resultados. E nós temos as nossas ferramentas aqui, que é o nosso ambiente network, nós temos a nossa metodologia que visa acelerar e desenvolver esses empreendedores e esses empresários por meio de toda uma estratégia muito bem pensada, validada, que a gente tem operado hoje aí em Brasília, graças a Deus, e ajudando diversos empreendedores. É para você, isso vai muito de encontro com o propósito que tem o Wilson, o André, a TAG, e é por isso que nós somos parceiros, é por isso que eu quero servir vocês nesse sucesso e quero ter vocês me mentorando no meu também, porque eu preciso muito da ajuda de vocês, e vocês são fora da curva, tá certo? Galera, um beijo no coração, já se inscreve no canal, vai vir um próximo episódio, tecnologia, nuvem, é um negócio assim, de outro patamar, além deles contarem para nós como é que tá sendo essa expansão que tá... Começou de fato em março. Nós estamos hoje em setembro. Nós estamos falando de 5 mil pessoas vendendo. O que esses caras estão fazendo? A gente vai descobrir no próximo programa. Então se inscreva no canal. E eu, obviamente, não poderia deixar de agradecer profundamente a um parceiro estratégico que viabiliza toda essa tecnologia, todo esse ambiente extraordinário, toda essa infraestrutura para que a gente possa gravar, que é o nosso estúdio, né? A minha empresa, meu head de comunicação é a empresa que cuida da comunicação do Líderes do Brasil 360, que é a Plano B, que está aí o @Vídeo Estúdio Plano B, e estão passando por uma fase de transição, rebranding, ou seja, logo você vai ver aqui Ilha Brasil. Segue aqui, porque se você é de Brasília, com certeza eles podem te atender de forma completa, de A a Z, gravando os vídeos, tem toda uma infraestrutura para produção de vídeo, de conteúdo, além de te ajudar também a performar muito bem aí nesse universo das redes sociais, porque é isso que eles têm feito com o Líderes do Brasil, é isso que eles têm feito conosco e eles vão fazer com você também. @Vídeo Estúdio Plano B, e com isso a gente encerra esse nosso programa de hoje, que foi extraordinário, e já te espero no próximo, que vai ser, pode ter certeza, a gente sempre trabalha pro melhor, vai ser melhor do que esse, eu garanto, tá certo? Um beijo do coração, pra cima, liderança, a gente não para, todo dia tem que ser um novo avanço, valeu!